Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Grandeza versus grandiosidade. No entanto, se a verdade é indivisível, a tua avaliação de ti mesmo não pode deixar de ser a mesma de Deus. Não foste tu que estabeleceste o teu próprio valor e ele não necessita de defesas. Nada pode atacá-lo nem prevalecer sobre ele. Ele não varia, meramente é. Pergunta ao Espírito Santo qual ele é e ele te dirá, mas não tenhas medo da sua resposta, porque ela vem de Deus. É uma resposta exaltada devido à sua fonte, mas a fonte é verdadeira, assim como a sua resposta. Escuta e não questiones o que ouves, pois Deus não engana. Ele quer que substituas a crença do ego na pequenez pela sua própria resposta exaltada quanto ao que tu és, de modo que possas parar de questioná-la isso e a conheças assim como é. A verdade e a pequenez negam-se uma à outra, porque a grandeza é verdade. A verdade não vacila, é sempre verdadeira. Quando a grandeza te foge, tu a substituíste por algo feito por ti. Talvez seja a crença na pequenez, talvez a crença na grandiosidade. Entretanto, não pode deixar de ser insana, porque não é verdadeira. A tua grandeza nunca te decepcionará, mas as tuas ilusões sempre o farão. As ilusões são enganos. Não podes triunfar, mas és exaltado. E no teu estado exaltado, busca outros que são como tu e regozija-te com eles. É fácil distinguir a grandeza da grandiosidade, porque o amor volta para ti e o orgulho não. O orgulho não produzirá milagres e irá, portanto, privar-te das verdadeiras testemunhas da tua realidade. A verdade não é obscura nem está escondida, mas a sua obviedade para ti está na alegria que trazes às suas testemunhas, que a mostram a ti. Elas atestam a tua grandeza, mas não podem atestar o orgulho, porque o orgulho não é compartilhado. Deus quer que contemples o que Ele criou, porque essa é a sua alegria. É possível que a tua grandeza seja arrogante quando o próprio Deus a testemunha? E o que pode ser real sem testemunhas? Que bem pode advir disso? E se nenhum bem pode vir disso, o Espírito Santo não pode usá-lo. O que ele não pode transformar na vontade de Deus, absolutamente não existe. A grandiosidade é delusória porque é usada para substituir a tua grandeza. Entretanto, o que foi criado por Deus não pode ser substituído. Deus é incompleto sem ti.
porque a sua grandeza é total e tu não podes estar faltando. Eu estava ali na livraria de manhã e chegou uma moça com um pacotinho dizendo: eu vim te trazer um mimo. Um mimo? Aí eu disse: um mimo? É, porque ontem você me alegrou muito, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu disse: sim. O que eu fiz? Ela disse: você me alegrou. Eu disse: então tá bom. Mas se eu passei alegria para ela, então ela é testemunha da alegria. Então, nesse sentido, os testemunhos da alegria, eu achei bem interessante, porque realmente ela testemunhou uma alegria que eu mesmo não me dei conta que tinha passado essa alegria para ela. Ele diz que isso não é possível sem as testemunhas, que as testemunhas testemunham a alegria. Quando a grandeza te foge, é porque tu a substituiu por algo feito por ti. Pode ser a grandiosidade, pode ser a pequenez. Talvez seja a crença na pequenez, talvez a crença na grandiosidade. Entretanto, não pode deixar de insana porque não é verdadeira. Uhum. A tua grandeza nunca te decepcionará, mas as tuas ilusões sempre o farão. As palavras, elas servem tanto ao ego quanto ao espírito. Aliás, todas as palavras são do ego. Elas não foram feitas para comunicar, então elas não vêm do espírito. Mas o espírito reinterpreta tudo a nosso favor. Certo? Triunfar, exaltar, isso tudo são palavras que foram feitas por mentes que estão no ego. A comunicação com Deus não é feita em palavras. Tá? Então nós é que utilizamos as palavras para nos comunicar, mas o próprio livro diz. No entanto, as palavras não foram feitas para comunicar, foram feitas para bloquear a comunicação. Então nós nunca podemos, mas o Espírito reutiliza tudo a nosso benefício. Então o que acontece? Nunca nós vamos nos bloquear a nossa comunicação por causa das palavras. Mas elas ajudam a gente a entender, porque o Espírito Santo utiliza elas a nosso favor. Tá? Todo livro é escrito em palavras. Tá? Mas o livro, embora se diga a palavra de Deus, ele não é. Deus não tem, Deus é sem palavras, sem imagem. A comunicação entre mentes não utiliza esses símbolos que nós utilizamos. Né? Mas nós utilizamos os símbolos para alcançar esse aprendizado, para alcançar outro nível. Quando a gente não está na grandeza, nós estamos oscilando entre grandiosidade e pequenez. Os olhos são a janela, os ouvidos são a porta. A gente tem que repetir para ouvir e nós tentamos ficar processando isso para ver se chegamos a uma conclusão. Né? Na grandeza, a gente se une aos que são iguais, aos que estão na grandeza. E que se eu alcançar a grandeza, eu não vou buscar mais nada. Na grandeza é a união perfeita. No todo, né? A gente se une ao todo, não tem busca. É fácil distinguir a grandeza da grandiosidade, porque o amor volta para ti e o orgulho não. O orgulho não produzirá milagres e irá, portanto, privar-te das verdadeiras testemunhas da tua realidade. A verdade não é obscura nem está escondida, mas a sua obviedade para ti está na alegria que trazes às suas testemunhas, que a mostram a ti. Elas atestam a tua grandeza, mas não pode atestar o orgulho, porque o orgulho não é compartilhado. Deus quer
que contemples o que ele criou, porque essa é a sua alegria. É possível que a tua grandeza seja arrogante quando o próprio Deus a testemunha? E o que pode ser real sem testemunhas? Que bem pode advir disso? E se nenhum bem pode vir disso, o Espírito Santo não pode usá-lo. O que ele não pode transformar na vontade de Deus absolutamente não existe. A grandiosidade é delusória porque é usada para substituir a tua grandeza. Entretanto, o que foi criado por Deus não pode ser substituído. Deus é incompleto sem ti, porque a sua grandeza é total e tu não podes estar faltando. Tu és inteiramente insubstituível na mente de Deus. Nenhuma outra pessoa pode preencher a tua parte nela, e enquanto deixas a tua parte vazia, o teu lugar eterno simplesmente espera pelo teu retorno. Deus, através da sua voz, lembra-te disso, e o próprio Deus mantém a salvo as tuas extensões dentro dele. Entretanto, não as conheces enquanto não retornas a elas. Não podes substituir o reino e nem substituir a ti mesmo. Deus, que conhece o teu valor, não quer que seja assim. E por isso não é assim. O teu valor está na mente de Deus e, portanto, não está apenas na tua. Aceitar a ti mesmo, tal como Deus te criou, não pode ser arrogância, pois é a negação da arrogância. Aceitar a tua pequenez é arrogante, porque significa que acreditas que a tua avaliação de ti mesmo é mais verdadeira do que a de Deus. No entanto, se a verdade é indivisível, a tua avaliação de ti mesmo não pode deixar a ser de Deus. Não foste tu que estabeleceste o teu próprio valor, e ele não necessita de defesas. Nada pode atacá-lo, nem prevalecer sobre ele. Ele não varia, meramente é. Pergunta ao Espírito Santo qual ele é, e ele te dirá, mas não tenhas medo da sua resposta, porque ela vem de Deus. É uma resposta exaltada, devido à sua fonte, com letra maiúscula, mas a fonte é verdadeira, assim como a sua resposta. Escuta e não questiones o que ouves, pois Deus não engana. Ele quer que substituas a crença do ego na pequenez pela sua própria resposta, em maiúscula, exaltada enquanto ao que tu és, de modo que possas parar de questioná-la e a conheças assim como é. Nós estamos habituados a ouvir que Jesus foi o Filho de Deus. Nós achamos assim, quando fala o Filho unigênito, é Jesus. A gente não se dá conta da palavra unigênito, né? E que Deus só tem um filho. Se Deus só tem um filho, é Jesus, então eu não sou, né? Mas por lá na tríade está Pai, Filho e Espírito Santo, né? E Deus só tem um filho, e é o Filho unigênito, né? Então, quem é esse cara? Esse cara sou eu. É Jesus, nunca sou eu, né? Então, Deus o livre se tu disser que é tu, né? Então está pensando o quê, né? O que está se achando, né? Então, claro que isso vai parecer uma soberba, né? Uma arrogância, né? Mas, na verdade, isso é a verdade, né? Então, até aí, né? É muito interessante porque nós temos que firmar isso na nossa mente, que ele diz assim, tu és insubstituível. O teu lugar na mente de Deus é insubstituível. Nós trabalhamos na semana passada, isso é uma coisa fantástica mesmo. Porque ele diz, está lá, ninguém vai ocupar.
Isso, nossa, como isso é assim intenso. E como isso é verdade. Né? E como isso é verdade. E se nós acreditarmos que isso é verdade, não tem nada melhor do que isso. Está lá. Ah, mas eu errei, pequei. Não, está lá. Né? Então é claro que o ego fez o ego faz orações. Ele faz. Né? Eu me lembro que tinha uma oração que a gente batia a mão no peito. Minha culpa, minha máxima culpa, não sou digno de que entres em minha casa. Então, tu te julga como pecador, culpado e indigno. E aqui diz que não. Que você não é. Que Deus é incompleto sem você. Que o teu lugar está lá, que tu é insubstituível. Né? Então não é que o ego não usa tudo contra você, usa. E o espírito usa a teu favor. Então o conflito que nós temos é esse. O que é contra eu, o que é meu favor? O espírito é a meu favor, o ego é contra mim. Isso é muito confuso para nós mesmos. Então por isso que a gente pegou esse aspecto. E é um aspecto que nós temos que trabalhar bem. Tá? Nós temos que alinhar a nossa mente com o espírito aqui. E essa é a coisa que nós temos que fazer. Quando eu digo, eu fiz isto, isso é meu, isso é eu que faço, eu sou o autor de mim mesmo, isso é arrogante, e isso é pequenez. Mas nos parece grandiosidade. Isso é arrogância mesmo, você achar que é mais que Deus. Que a tua avaliação de ti mesmo vale mais que Deus. Que a avaliação que Deus tem de você. E a avaliação de Deus é que tu é o filho perfeito. Não tem outra. E que tu é tão importante que o teu lugar lá é insubstituível. E não tem como substituir você. E que ele é incompleto sem ti. E que ele guarda todas as tuas extensões, que é tudo aquilo que você cria no amor, na alegria. Né? Só você não conhece porque você está fora da casinha, está fora de casa. Então você não pode conhecer aquilo que você criou. Mas quando você voltar, você vai ver que está lá. Tá? Então é claro que nós temos que compreender que a arrogância é dizer que não. Arrogância é dizer que eu não sou o filho de Deus, é negar a Deus. Se a gente nega a Deus, nega a nossa herança. É dizer que não. É negar toda a minha origem, se negar a minha origem divina, eu nego a minha herança e nego quem eu sou. Para assumir uma outra personalidade e dizer que não, que eu me fiz por mim mesmo. A gente vê às vezes as pessoas dizerem, não, eu me fiz por mim mesmo, com a minha luta, com a minha dedicação, com o meu trabalho, eu alcancei, eu fiz, eu conquistei, eu triunfei. Né? Tem outra vez a palavra triunfar, triunfou no mundo. Né? Então, isso é por arrogância e para nós parece sucesso, para nós parece verdade. Quando se diz eu sou o filho de Deus, isso não é, isso é verdade. É como lá o São Joaquim de Curiaú. Né? Quando eu perguntei para ele se ele queria ser santo, ele disse, quero sim, senhor, eu estou aqui para isso. É isso que eu estou fazendo aqui. E não aceito nada menos. Né? Então, isso não é arrogância. Isso é verdade. Isso é verdade a respeito de nós mesmos. O ego vai ver como arrogância isso também. Essa avaliação que Deus faz de nós
ela é verdade, é verdadeira. Deus não fez você menos que qualquer outra coisa. Você não é menos em nada, 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 nada. Só quando a gente escolhe o ego, que daí a gente está entre a pequenez e a grandiosidade. Para ser mais, a gente tem que alcançar a grandiosidade. Quando não alcança, a gente se sente pequeno, vai para a pequenez. Que é o poder ou a impotência. No poder, eu sou grandioso. Na impotência, a pequenez, né? Que é o poder do mundo e a submissão ao poder do mundo. A grandiosidade e a pequenez. Né? Eu vou me avaliar por mim mesmo, ou estando na pequenez, como eu sou, como eu não consigo, como eu sou menos, ou eu vou me avaliar na grandiosidade. Eu conquistei. Tá? Eu fiz sucesso. Então, essa grandiosidade, né, ela está no mesmo nível da pequenez, ainda são as minorias, né, que se tratam das minorias. Aí nós somos menos, não importa se na grandeza ou na grandiosidade, mas substituir a avaliação de Deus por essa minha mesmo, por essa do mundo, é querer ficar na pequenez mesmo, é querer ser muito pequeno. Então é claro que Deus criou o seu Filho, que é unigênito, de um único gene, todos nós somos o Filho de Deus, todos nós somos um, porque somos o Filho unigênito de Deus, de um único gene. Tá? E somos criação de Deus. E isso é verdade, e a verdade é indivisível. Não dá para dividir, não dá para ter outra avaliação. Isso é a verdade. É que estamos em Deus, que somos parte de Deus. Pergunta ao Espírito Santo qual ele é, e ele te dirá. Mas não tenhas medo da sua resposta, porque ela vem de Deus. Pois é, e o que o Espírito Santo vai dizer? Que tu és o Filho de Deus. E aí? Isso pesa. Tem gente que vai se assustar com isso. Eu não. Por quê? Porque vai parecer soberba. Não, o Filho de Deus é Jesus. Isso pode dar medo. Então ele diz, pergunta ao Espírito Santo, e ele vai dizer a verdade. Mas não tenha medo, porque a verdade veio de Deus. Então como que nós podemos ter medo? E a gente tem ou não tem? Chamar a responsabilidade, dizer, não, eu sou filho unigênito, aí tu vai se comparar com Jesus Cristo, tem que inverter muito a percepção, tem que fazer todo um trabalho de ver, enxergar o outro como irmão, somos todos a mesmo caquinho, né? Porque com certeza dá medo. Como é que você vai dizer a agressão que a gente sofre no mundo que eu digo é mundo físico, assim, né? Com uma percepção dessa, em que, na verdade, o vencer pressupõe você detonar o outro. Estava me lembrando de uma historinha aqui engraçada, que nós temos uma amiga, né? E ela, o marido dela, era caminhoneiro quando estavam construindo Brasília. E eles eram recém-casados. Então ele vinha ainda na estrada de chão da construção de Brasília para Diamantina. Eu acho que eles iam buscar material de construção para Belo Horizonte. Eles iam de Brasília para Belo Horizonte. E ela ia junto com ele no caminhão, né? E o caminhão quebrou, né, na estrada. E aí apareceu alguém lá e disse: o que foi? Não, o caminhão quebrou, né? E aí o marido dela, que eles eram bem jovens ainda, recém-casados, disse: então, meu chapa,
tu pode ajudar a gente aqui? Tá? E ele disse, meu chapa, não. O que é isso, teu chapa? Porque o cara que, o marido dela, meu chapa, era assim uma palavra assim, meu amigo, meu companheiro, igual a mim, né? Alguma coisa assim, né? Meu chapa, né? Mas o cara se sentiu muito que isso era uma ofensa, chamar de meu chapa, né? Era como uma palavra ofensiva, né? Diz, eu ajudo, mas o senhor retire o que o senhor disse, né? Mas não, desculpe, que eu não sabia. Não, meu chapa aqui é muito ofensivo. O senhor não fala mais isso, né? E aí o cara ajudou a consertar o caminhão, ficaram lá umas 3 horas até que consertaram o caminhão, o cara ajudou e tal, o marido agradeceu muito, né? E aí nem se falou mais em meu chapa, né? E aí quando o caminhão começou a andar, que o cara ficou lá para trás na estrada, ela botou a mão, botou a cabeça para fora da janela do caminhão e gritou, obrigado, meu chapa! E disse pro marido, acelera! Acelera essa coisa aí, acelera tudo que dá. Pensei a gente fazer assim, a gente vai lá no shopping e grita, eu sou o filho de Deus, acelera tudo que dá. Sai na corrida. É uma resposta exaltada, devido à sua fonte, mas a fonte é verdadeira como a sua resposta. A resposta que vem de Deus é uma resposta exaltada devido à sua fonte. Então aqui exaltada é elevada. Se tu perguntar quem tu és, ele vai dizer, tu é o Filho de Deus. E isso vem exaltada, por isso que ele diz que você não pode ter medo. Então em algum lugar lá que eu acho que nós já passamos, de repente a revelação pode causar mais danos do que benefícios, Sim. porque a gente pode ter medo da revelação. Pode ser uma experiência mais de medo do que Mais do que beatífica. beatífica. Por isso os milagres são mais importantes agora. A resposta vai ser exaltada devido à sua fonte. Deus é fonte de o que vem de Deus é acima. Acima é exaltado. Aí aqui a palavra exaltação é aquilo que é de Deus. Escuta e não questiones o que ouves, pois Deus não engana. Mas serei acaso eu mesmo filho de Deus? Não, você escuta e não questiona. É e pronto, porque Deus não engana. Ele quer que substituas a crença do ego na pequenez pela sua própria resposta. Sua própria resposta em maiúsculo. Pela sua própria resposta exaltada quanto ao que tu és. De modo que possas parar de questioná-la e a conheças assim como é. Eu quero ir para o céu. A pessoa não se sente digna, porque ela nem se reconhece filha de Deus. Como ela vai para o céu? O peso de ouvir essa resposta realmente tem que dar para não ter medo. O filho, você é exaltado, o elevado ao teu lugar, que é o de filho de Deus. Então, quando perguntas, a resposta vem de Deus. Não tenhas medo, porque a resposta é exaltada, devido à sua fonte. É muito exaltada, é muito elevada, é muito acima do que o ego pode imaginar, né? As pessoas querem ir para o céu, tá? Mas querer ir para o céu é ainda um destino longínquo. Quando que eu vou para o céu? Como que eu faço então para ir para o céu? E
E o céu é estar na mente de Deus. E isso é o nosso lugar, que é insubstituível, né? E eu sou o Filho de Deus. E se eu sou o Filho de Deus, estou um com Ele é quando eu estou no lugar que é o meu lugar junto à mente de Deus. E isso é bem exaltado, por isso que ele diz, não tenhas medo da resposta. Os ídolos da doença. 1. Nada além de ti mesmo pode fazer com que tenhas medo ou sintas amor, porque não há nada além de ti. O tempo e a eternidade estão ambos em tua mente e irão conflitar até que percebas o tempo só como um meio de reaver a eternidade. Tu não podes fazer isso enquanto acreditares que qualquer coisa que esteja te acontecendo é causada por fatores externos a ti. Precisas aprender que o tempo está sob a tua disposição e que nada no mundo pode tirar essa responsabilidade de ti. Podes violar as leis de Deus em tua imaginação, mas não podes escapar delas. Elas foram estabelecidas para a tua proteção e são tão invioláveis quanto a tua segurança. O tempo e a eternidade estão na minha mente. E elas vão estar conflitantes enquanto eu não aprender que o tempo está à minha disposição para reaver a eternidade. Reaver a eternidade. E reaver a eternidade é tudo que eu tenho que aprender aqui. E o tempo está sob a minha disposição para isso. E é tudo que eu tenho que aprender. Mas enquanto eu achar que o que acontece comigo é causado por fatores externos, eu não vou conseguir nada. Nada além de ti mesmo pode fazer com que tenhas medo ou sintas amor, porque não há nada além de ti. Você mesmo que decide, que escolhe. E o tempo e a eternidade estão na tua mente. Não estão em lugar nenhum lá fora. E nada lá fora, ou nada nesse mundo pode fazer com que tenhas medo ou amor, porque não tem nada além de ti. Tu não podes fazer isso enquanto acreditares que qualquer coisa que esteja te acontecendo é causada por fatores externos a ti. Isso. Mas tu não podes fazer isto. Reaver a eternidade. Reaver a eternidade porque Enquanto acreditares que qualquer coisa que esteja acontecendo é causada por fatores externos a ti. Eu sou culpada de tudo. Então agora, irmãos, vamos orar. Põe as mãos no peito e ficam batendo. Minha culpa, minha máxima culpa. Agora faz sentido. Tudo porque eu não acredito que eu sou filho de Deus. Mas é assim, tu não podes fazer isto, né? Agora, isto o quê? Então assim, tu não podes ali aprender que o tempo está à tua disposição para reaver a eternidade. Tu não podes fazer isto enquanto... Tu não podes fazer isto enquanto... Acreditares que qualquer coisa que esteja te acontecendo é causada por fatores externos a ti. Eu não posso utilizar o tempo a meu favor para reaver a eternidade enquanto eu acreditar
que qualquer coisa que aconteça vem de fatores externos a ti, porque não existe nada externo, não existe nada além de ti. Não tem nada além de mim. Portanto, nada pode fazer com que eu sinta medo ou amor. Quando eu me conscientizar disto, eu consigo fazer com que o tempo funcione a meu favor para reaver a eternidade. Podes violar as leis de Deus em tua imaginação, mas não podes escapar delas. Isso é a lei de Deus. A lei de Deus é que você tenha que reaver a eternidade. Tu pode usar o tempo para outra coisa. Isso que é o sonho, a imaginação. Tu fica imaginando que tu pode usar o tempo para outra coisa. Mas não podes escapar às leis de Deus. O tempo está à tua disposição para reaveres a eternidade. Para aprenderes no tempo a reaver a eternidade. Então tudo que acontece aqui são lições que Deus quer que eu aprenda para que eu possa reaver a eternidade. Nada irreal existe, nada real pode ser ameaçado. Muito bem. Isto consiste a paz de Deus. Né? Foi para a vida eterna. Amém. Isso já está lapidado. Pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine, porque nós queremos a resposta sem medo. A Lília disse que ficaram 10 anos para traduzir esse livro, para não ter nenhuma falhazinha. No entanto, a gente vê que em edições diferentes, às vezes, tem palavras diferentes, que podem levar a confundir alguma coisa. Ah, que dar era tudo. Né? Que dar era nada. Num livro estava escrito que dar era tudo, E no outro que dar era e no outro que dar era não nada. era nada, né? Não, mas no meu está escrito que dar é nada. Né? E o Espírito, para o Espírito dar é tudo. E no outro livro está escrito que para o Espírito dar é nada. Né? E agora? Né? Como é que sai dessa... E é o mesmo livro, só numa edição diferente. Né? Então como é que a gente entendeu? Né? Que dar é tudo. Né? E aí quando a gente dá alguma coisa, mas você vai me dar isso? Claro, mas quanto que é nada? Isso não é nada. Tu vai receber de volta, né? Isso não é nada. Não é nada, mas eu não tenho... Não, isso é nada, 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 não é nada. Fique tranquilo, não é nada. Né? Então dar é nada. Né? E quando a gente dá tudo, é nada. E o que fazer para merecer isto? Nada. Então dar é nada. E dar é tudo. Porque dar e receber é a mesma coisa. Então tu recebe, tal, dá. Então, essas palavras a gente já passou pelo... Como é que chamava aquele outro lá que é complicado, que tinha muita Trava-língua lá. Trava-língua? Trava-línguas, né? E agora tem essa outra questão ali também. Então vamos pedir ao Espírito Santo a resposta e ele dá. Né? E não temos que ter medo da resposta, porque é a verdade. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar.